Irmãos, uma revista da nossa mídia secular fez uma reportagem recentemente sobre liberdade religiosa, não é? E, inevitavelmente, teve que comentar o papel dos chamados evangélicos ou protestantes no Brasil, em alguns comentários até justos. E houve um momento em que eles falaram do nosso hábito de andar com as Bíblias nas mãos e que, por isso, nós éramos apelidados de os Bíblias, não é? Eu fui muito desta época, não é? Sempre ia à igreja e ia levando a minha Bíblia na mão e, com o advento da internet, a Bíblia vindo para o celular, muita gente já não traz mais a Bíblia na sua mão, muita gente também, Deus tem abençoado com o progresso, vem de carro para a igreja, então não está preocupado em exibir a Bíblia. Mas é bonito mesmo, quando você vem de carro, é bom você sair do carro com a sua Bíblia na mão, ainda é uma espécie de símbolo, né, dessa nossa fé. A igreja usa, quer dizer, o pastor usa a nova versão internacional, que eu já percebi, já é a maioria da igreja também, está usando para facilitar a leitura. Vez por outra, no entanto, nós compartilhamos as Bíblias de versões diferentes para estimular que o irmão traga a sua Bíblia. Então, quantos trouxeram suas Bíblias hoje? Pode levantá-las. Bom, se há uma coisa que eu vou dizer quando eu terminei o ministério, que eu tive sucesso, foi nisso. Porque vocês trazem a Bíblia mesmo. Pouca gente aqui eu vejo não levantando a mão com as suas Bíblias. Mas hoje vamos compartilhar um texto, ele é pequeno, no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 4, versos 10 e 11. O som está saindo agora aí do lado, ok? Êxodo, agora está, eu sei que não estava. Êxodo 4, 10 e 11. Vamos ver juntos? Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Que Deus abençoe, irmãos, na explanação da sua palavra. O contexto deste versículo 11 está no comissionamento de Deus a Moisés, chamando-o para ser o líder da libertação do povo hebreu de um cativeiro de 400 anos nas mãos dos faraós, e também na resistência desse Moisés, que resiste então ao chamado de Deus para que ele se torne no porta-voz da libertação de Israel, e Moisés alega dificuldades de falar. Quando então Deus propõe a Moisés como é que ele lidaria com essa situação. A alegação de Moisés tinha a ver com uma situação retórica. Moisés não era mudo e nem gago, não há nenhuma evidência de que esse fosse o problema de Moisés, até porque antes há referências dele falando, dele se dirigindo às pessoas e não há quaisquer menções em relação a isso. O que Moisés disse então a Deus que não tinha era um linguajar adequado para falar à corte do faraó, para enfrentar aquela situação, diríamos, religiosa e política, não é? Que estava então sendo colocada sob a sua responsabilidade. Mas Deus vai respondê-lo que, como Deus Criador, ele poderia consertar qualquer incapacidade dos seres humanos. E para patentear isto, Deus pergunta a Moisés: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? A grande questão, irmãos, aqui está no entender o que é que Deus estava dizendo a Moisés quando rebate a desculpa daquele que se tornaria no líder humano da libertação do povo de Israel e, sem dúvida, no maior legislador, não é, da história de Israel.
deixando claro que ele, Deus, faz que seres humanos se superem nas suas limitações, sejam elas quais forem. Como cristãos, nós temos que, como princípio hermenêutico básico, entender e explicar o Antigo Testamento à luz do Novo, e não de forma inversa. E ao fazermos assim, nós temos que olhar as realidades bíblicas, olhando para Jesus, para os seus ensinos, para as suas atitudes, e aí poderemos compreender situações como essas, colocadas na primeira parte da Bíblia, palavra de Deus, mas chamada de Antigo Testamento, escritura da antiga dispensação, que é válida, obviamente, porque a palavra de Deus não morre, e que bom que existe o Antigo Testamento, né? Nós temos os Salmos e temos tantos exemplos de vidas e de homens que Deus separou para fazer e tornar situações em situações extraordinárias. Em João 1,14, nós temos escrito o seguinte sobre Jesus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João 14, 9 e 10, nós temos Jesus Cristo respondendo a Filipe: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês e durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. É importante, irmãos, essa comparação. Quando Deus do Antigo Testamento diz: sou eu quem faz o cego, sou eu quem fiz e faço o surdo e o mudo, e agora o Pai, presente na pessoa de Jesus, vai ter um outro tipo de comportamento, nós vamos observar um pouco mais à frente. Então, com isso em mente, com esta ligação de Êxodo 4, 10 e 11, com esses textos, nós vamos poder acompanhar a trajetória de Jesus e vendo Jesus se opondo a todas as enfermidades, se opondo a todas as doenças, físicas ou espirituais ou emocionais, deixando claro que essas realidades não fazem parte do planejamento de Deus para a humanidade, dos ideais de Deus para o ser humano, que no princípio foi criado à sua imagem e, portanto, sem quaisquer defeitos ou doenças. Em qual lugar do Novo Testamento nós encontramos o Senhor Jesus encorajando alguém doente, dizendo que a sua doença, a sua enfermidade fazia parte do plano de Deus específico para a sua vida, que era a vontade de Deus para a sua vida? Embora o estar sob a soberania de Deus explica a permissão de Deus para o sofrimento. O grande exemplo é Jesus no Getsêmani, que não esconde a situação que estava passando e diz para Deus como Pai: se for possível, evita isso para mim, porque eu já sei que vai ser muito difícil. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Lembram-se do espinho na carne de Paulo? O espinho foi permitido por Deus, porque Deus disse para ele: não, a minha graça te basta. Isso é para que Paulo aprendesse o valor da graça de Deus, mas Paulo diz que quem deu o espinho para ele foi o diabo, não foi Deus. Ele disse: o diabo me esbofeteia. Então o espinho vem do diabo. Agora a permanência do espinho é a permanência de Deus, é a permissão de Deus, porque ele diz: a minha graça é suficiente para você. Você vai ter que saber conviver com essa dificuldade, com esse seu desafio, com esse seu sofrimento e experimentando a minha graça, para que o mundo veja a diferença que há entre o que crê e o que não crê, repetindo então as palavras do profeta no Antigo Testamento. Quando Jesus diz aos seus discípulos que a cegueira
de um cego foi para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, do cego, João 9, 2 e 3, ele diz isto para afastar a ideia de que todas as doenças são consequências de pecados específicos dos pais. Claro, nós sabemos que há filhos que trazem nos seus corpos enfermidades oriundas das vidas desregradas dos seus pais. Pessoas extremamente envolvidas com drogas trazem consequências para seus filhos e filhas irremediáveis, não é? Questão também do alcoolismo, não é? Que é passado de geração para geração, e que é um perigo muito grande, porque às vezes o seu filho não tem problemas, mas se o seu pai, se o seu avô foi alcoólatra, alguém da sua descendência, a doença poderá se manifestar nesta pessoa. Nós que conhecemos pessoas que lidam com alcoolismo, né? E esta igreja tem tido muita experiência em relação a isso, nós sabemos o desastre, né? Que é o alcoolismo. O fato é que as doenças, irmãos, foram tratadas por Jesus no mesmo pé de igualdade de tratamento que ele dava às possessões malignas. Isto é, ele as tratavam como realidades produzidas pelo mal e livrava as pessoas delas. Não, por favor, eu não estou dizendo que doenças e possessões malignas são a mesma coisa, não são. Eu estou dizendo que Jesus considerava as doenças e as possessões como formas de fazer o ser humano sofrer e que nenhuma realidade nem outra estavam ou estão nos planos de Deus originais. Planos que foram desafiados pela natureza pecaminosa do ser humano, situações nas quais Deus tem de permitir que aconteça, irmãos, ou seria o amor que Deus quer por parte dos seres humanos uma coisa um tanto ou quanto forçada. Aceite Jesus e você não tem mais problemas. Aceite Jesus e você nunca mais vai ficar doente. Aceite Jesus e você vai ter todos os seus problemas financeiros resolvidos. Não sei por que não dizem, aceita Jesus e você não vai morrer. Porque não tem coragem de falar uma coisa dessa. Isso está também nos planos de Deus. Ou o salmista, Davi não poderia escrever, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ele não estava falando isso da boca para fora, não. Não estava usando uma poesia, não. Ele estava falando de experiências próprias. Davi passou pelo vale de sombra e morte. E às vezes Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte, para que a gente perceba a presença dele. E eu me lembro de uma palavra do Dr. Billy Graham, que já está com o senhor. Billy Graham foi o maior pregador, né, do século XX. E uma vez pregando na cidade onde a sua mãe morreu, ele lembrou uma coisa da sua mãe que eu achei assim maravilhosa. Ele disse assim: nessa cidade morreu a minha mãe. Antes de mamãe morrer, ela ficou 5 dias em coma e não falava absolutamente nada. De repente, eu estava perto do quarto, o papai estava, minha mãe sentou-se na cama e recitou o Salmo 147, versículo 5, onde diz assim: deixem que os santos na cama glorifiquem ao Senhor. Caiu e morreu. Foi a última palavra da minha mãe. Deixem que os santos na cama glorifiquem ao Senhor. Mas a experiência dessa irmã em Cristo, irmãos, foi notória, porque ela ficou doente, porque ela ficou em coma. E no momento da sua passagem para os braços do Senhor, ela acorda repentinamente, né, para dizer isso, repetir uma promessa bíblica, nos mostrando que Deus está conosco quando estamos em coma, mas que nem sempre Deus vai evitar que nós entremos em coma. É preciso sabedoria, não é? Para nos movermos dentro destas realidades. Por estarmos, à luz disso, então, à luz disso que vamos interpretar esse texto de Êxodo 4:11. Quando o primeiro casal pecou, Deus disse à primeira mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido,
e ele a dominará. Os irmãos perceberam aqui o que Deus fala? Deus disse para ela, vou dar sofrimentos a você? Não, vou multiplicar. O sofrimento apareceu com o pecado, mas Deus disse que ia aumentar. Ele iria aumentar mais ainda o sofrimento. A afirmação multiplicarei grandemente o seu sofrimento estabelece que o pecado trouxe sofrimento para o parto, atingindo a mulher no que há de mais feminino, o dar à luz a uma nova vida, e que Deus, que não perdeu o domínio por causa das consequências do pecado, interfere nesse sofrimento, no caso do parto, o aumentando, para que a alegria do trazer uma nova vida ao mundo fosse ainda maior do que a tristeza de saber que a dor do parto veio por causa do pecado, no afã de empanar, apagar a beleza do nascimento. E Deus, para deixar bem claro que o pecado não tinha força para isso, aumenta, para que a alegria do se dar à luz seja maior do que todo o sofrimento. Por estarmos próximos, irmãos, do mês da família, eu me aproveito, então, desse tema, não é, que tem a ver com o nascimento, para avisar aos maridos, incluindo-me, de que a determinação bíblica de que o marido é o cabeça da mulher, e de que a mulher deve submeter-se à liderança do marido, não é um privilégio para o homem, é consequência do pecado. É a consequência do pecado que, ao entrar no mundo, entrou para criar a desavença familiar, levando então Deus a dizer que, como consequência do pecado, é que a mulher seria dominada pelo marido, ou a briga pela liderança familiar se tornariam em guerras inacabadas. Então, marido cristão, a liderança do lar não é um privilégio, é uma necessidade por causa do pecado, e por isso, por causa de Jesus Cristo. Maridos, não façamos da nossa liderança motivos para oprimir, para humilhar, para maltratar a esposa, porque o que o Senhor Jesus quer é que cada marido que nele crê tente recuperar a situação do Éden, antes do pecado, quando não havia domínio do homem sobre a mulher, porque ambos viviam em plena comunhão. É por causa disso que está escrito, marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5, 25. O pecado desequilibrou toda a natureza. Para mostrar isto, Deus matou um cordeiro para que sua pele servisse de roupa para o primeiro casal. Os irmãos acham que aquele cabritinho não sentiu dor? Depois que o pecado entrou a morte e entrou a dor, queridos. Então Deus pega um cabritinho e mata o cabritinho e ele bale de dor. Está doendo. Não é? Porque o pecado atinge não só mais o ser humano, atinge a toda a natureza. E para que nunca se esquecesse o quanto o pecado afetou também a natureza não humana, Deus mesmo determinou que cordeiros fossem mortos, sacrificados com a mensagem sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, prefigurando a morte de Jesus Cristo na cruz como Cordeiro de Deus, último, definitivo, perfeito. Então a morte dos animais para o sacrifício apontava para o desastre do pecado sobre toda a natureza, e o pecado continua atingindo das mais diversas formas toda a humanidade e todo o nosso planeta, quiçá todo o universo. Não é difícil perceber que o pecado da humanidade como um todo é que trouxe a doença, a enfermidade, no sentido mais ampliado ao ser humano. E para se concluir isso, irmãos, é só responder a estas perguntas. À luz do fato de que Jesus, ao ressuscitar, o seu corpo se tornou no modelo dos corpos dos crentes, que serão ressuscitados ou transformados no arrebatamento para os novos céus e a nova terra. Ele é a primícia dos que dormem, é o primeiro, é o exemplo para os que vão ressuscitar. 1 Coríntios 15, 20.
Nós podemos então crer, por causa disso, que os nossos corpos ressuscitados terão mãos, terão pés, terão olhos, terão boca. Não podemos raciocinar desse jeito? Podemos. Então a pergunta que se faz é essa: podemos então crer que os cegos salvos ressuscitarão sem cegueira? Ou vão ressuscitar cegos? Não, vão ressuscitar sem cegueira. Os paralíticos ressuscitarão andando, levantando as mãos ou não? Ressuscitarão andando e levantando as mãos. Os surdos ressuscitarão escutando ou não? Os mudos ressuscitarão falando ou não? Os autistas ressuscitarão completamente sem o autismo, assim como os deficientes mentais ressuscitarão com as suas mentes perfeitas ou não? Qual é a resposta a isso, irmãos? Sim. Então observem. Se a resposta é sim, esse inevitável sim como resposta a essas perguntas nos mostram que paralisia, cegueira, surdez, mudez, autismo, deficiências mentais não são realidades do reino dos céus. Não são realidades do reino de Deus. Não estarão no reino de Deus quando ele se completar ou se estabelecer aqui de forma completa, porque já está entre nós. E aí nós vamos encontrar o cerne desta afirmação do texto de Êxodo. Quando o texto diz que Deus diz: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor. Na minha limitação, irmãos, entendo que o texto está destacando a soberania de Deus sobre um mundo que foi criado perfeito, mas que o pecado do ser humano tornou um mundo no qual as pessoas nascem ou se tornam deficientes, nascem ou adquirem esta ou aquela síndrome. Um mundo arriscado, usando as palavras do Dr. Terence Fretheim, um erudito luterano, especialista em Antigo Testamento, autor de 18 livros, entre os quais um muito bom, que se chama O Deus que Sofre. Não. Deus não escolhe quais indivíduos serão surdos. Deus não escolhe quem vai ser ou quem vai nascer cego, como se Deus entrasse no ventre de cada mulher grávida e determinasse: não, esta criança aqui vai nascer cega, não, essa aqui vai nascer paralítica, não, aquela outra ali vai nascer autista, vai nascer com aquela ou essa deficiência, com essa ou aquela síndrome. O texto está nos ensinando, irmãos, que nesse mundo os mortais podem se tornar deficientes, nascerem com doenças crônicas, algumas que os levarão, assim que nascem, morrerem logo depois, nos primeiros dias, mas que se não for a Deus, se não fosse Deus, toda a humanidade nasceria deficiente por causa do desequilíbrio causado pelo pecado, e que por razões que estão na mente de Deus, os meus pensamentos não são... Quem é que diz isso? Os meus pensamentos não são o pensamento de vocês. Quem é que fala isso? Deus. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Não dá para entrar nisso aqui e tentar uma resposta definitiva. Mas por que é que Deus permite? Não sei. Razões ele tem. Isso se pode ter certeza. Os seus pensamentos não são os nossos. Ele faz ou permite acontecer com um o que não acontece com o outro. De qualquer forma, o texto nos fala do envolvimento de Deus com cada vida que é gerada. E aí até a vida desejada ou não desejada, né? Tanta mãe aí que quer pôr o filho fora com aborto. Sabe por quê, irmãos? Deus toca. Pelo que o texto diz aqui, a ideia de que Deus toca no feto. Ele toca. Deus toca. Quem sabe até de forma mais especial do que tocaria em outros fetos, ele toca nesses que vão ter de nascer com deformidades. Porque quando Deus toca, sempre acontece realidades
diferentes e extraordinárias. Os que ele permite que nasçam deficientes, nascem para dar oportunidades aos seres humanos de exercerem sua capacidade de enfrentar o adverso, o difícil e vencerem. Ajuda bastante o estar envolvida com o reino de Deus, no que está explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos 14, 17, texto que eu usei aqui para o aniversário do Pablo, né? Um dos nossos especiais aqui nesta semana. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que não é comida e nem bebida? Porque, embora sendo uma realidade que usa o material, que usa o físico, que usa as pessoas, o reino de Deus não depende de coisas humanas para existir. Era uma expressão comum dos judeus naquela época, quando queria dizer que alguma coisa só dependia de Deus ou do sobrenatural. Não é comida e nem bebida. E a essência do reino está na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. E aí eu me referi à família do Pablo, né? Como exercendo essa justiça do reino de Deus na forma de cuidar do Pablo. E eu falei da paz, e eu falei da alegria no Espírito, e aí eu tive que me referir ao Pablo, não tinha jeito. Porque eu disse, eu nunca vi esse camarada triste. Me lembro de umas 2 vezes que ele estava meio aborrecido. Aí a avó até veio aqui, chegou e contou. Não, o pastor falou que nunca viu o Pablo zangado, né? Mas eu já vi Pablo zangado. É só dizer para ele que nós não vamos na igreja. Ele fica bravo. Fica difícil. Fica andando para casa de um lado para o outro, querendo explicações e não aceita as explicações. Falei, meu irmão, essa zanga é santa, não há problema. Tanto crente que devia estar zangado, porque não veio na igreja, não está nem aí, né? Fica zangado quando alguém liga, senti a sua falta, o que está acontecendo? Ele, obrigado pela preocupação, quando lá dentro ele está dizendo assim, meta-se com a sua vida, vai cuidar da sua vida e deixa a minha. Fala assim, você vai ver no dia do juízo final, lá quando você estiver no tribunal de Cristo, se você for salvo, o que Jesus vai te falar sobre isso? Sabe aquela vez que você agradeceu quem estava telefonando lá por dentro? Eu ouvi você falar, não adianta, porque eu ouvi. Esta, irmãos, justiça e paz e alegria do reino de Deus nos dá a chance de termos condições de enfrentar as situações que algumas mães enfrentam aqui, que são campeãs, são admiráveis essas mães que enfrentam situações, principalmente, mas com todos, mas principalmente os especiais, ditos especiais, com problemas mentais. Como é difícil, né? Porque o cego ainda é cego, mas ele até começa a adquirir, né, umas habilidades para superar a sua cegueira. O outro que é paralítico, mudo, surdo, tem sinais, eles vão se dando jeito. Quando é cego fica complicado. Mas as situações mentais, não é? E aí tem essa questão de grau 1, grau 2, grau 3, como foi explicado aqui várias vezes, onde as situações ficam extremamente difíceis. E feliz é a mãe nesta situação que faz parte do reino de Deus, irmãos. Porque aí existe um milagre. O milagre da justiça, o milagre da paz e o milagre da alegria no Espírito Santo. Porque para elas, essas coisas têm de ser milagrosas. Não há regras, as regras ajudam, os encontros também, as organizações muito como ajuda o nosso Servindo Como Sou, os abundantes aqui da igreja, que trabalha com essa gente, ajuda muito. Mas mesmo assim, é preciso o reino de Deus. É por isso que, no Servindo Como Sou, nos abundantes, sempre há o momento em que a palavra é pregada, é ensinada, para que as mães que ali estão e que ainda não tiveram um encontro com Cristo, possam aprender isto. Venha para Jesus, que é o tema do nosso culto, né? Que Jesus Cristo nos dá a vitória a mais completa. Venha, você não vai deixar de ter problemas. A Mana que pregou aqui, que é mãe de uma autista, né, no domingo passado, deixou isso muito claro. Você não vai deixar de ter problemas por vir a Jesus, não vai deixar de ter problemas por ser crente, mas você não está sozinha, isso você sabe que não tem. E quando a coisa chega no limite, o socorro de Deus aparece, né? Então nós temos que crer nisso. A chance de exercerem a justiça
de serem instrumentos da paz e semeadores da alegria no Espírito Santo, com aqueles, por parte daqueles que, em nome do reino, se envolvem com as pessoas que têm essas limitações, fazem com que eles se tornem abençoados e abençoadores e também experimentem a alegria do Espírito. O reino de Deus, irmãos, é uma coisa tão fabulosa que não depende nem só da igreja. Ai de nós se o reino de Deus dependesse só de nós. Mas Deus faz acontecer as obras do reino de Deus com gente que não tem nada a ver com o reino de Deus, uma espécie de puxão de orelha que ele dá à igreja, porque é quase que ele dizendo que quem tinha que estar fazendo isso era vocês. Quando eu estive em Angola, vou repetir o exemplo que eu dei na mensagem que eu trouxe para o Pablo, quando estive em Angola, irmãos, eu entrei em contato com Médicos Sem Fronteiras. Vou dizer uma coisa para vocês. Aquela garotada, mocinhos, moças, filhos de médicos famosos, ricos, donos de consultórios imensos na Europa, na França, na Inglaterra, largam tudo para ir para Angola, se enlamear, buscando feridos, levando tiro, morrendo por um povo que nem da raça deles é. Quando você vai conversar sobre Deus, alguns chegam a dizer abertamente, não acredito. E eu dizia assim, não acredita em Deus e não sabe que está fazendo a obra do reino de Deus. Que era a obra nossa, irmãos, que deveria ser nossa, mas a igreja tem as suas limitações, pelo menos não deixemos de orar, não é? Por essa gente que Deus tem que usar para que os princípios do seu reino também aconteça e minorize esse sofrimento do mundo, dessa obra que ainda não veio, né, de forma completa. E eu gostaria de terminar deixando aqui 2 exemplos de como nos mostram que aquilo ou aqueles que nós achamos difíceis até de entender porque estão vivendo, como é que Deus pode, não é, no entanto, usar essas pessoas. No seu livro Maravilhosa Graça, o doutor, pastor e jornalista Philip Yancey, ligado a uma igreja denominacional, ele menciona uma pessoa muito deformada, extremamente deformada fisicamente, difícil de se ver. O que ele dizia é o seguinte, essa pessoa era difícil da gente ver tais as deformações físicas de nascença. E ela estava numa missão, ela morava numa missão evangélica lá no Oriente, não sei se no Nepal, não me lembro mais o país. E o pastor Yancey foi a essa missão porque queria conhecer essa pessoa, porque as informações dela na Ásia eram conflitantes e, ao mesmo tempo, extraordinárias. Do que as orações dessa pessoa faziam na vida das outras pessoas. Ele disse, eu quero conhecer essa irmã. E ele foi falar com o pastor, e o pastor disse assim, eu estou vendo que o senhor está acompanhado da sua esposa. O senhor pretende ver a irmã Rosa? Era assim que se chamava. O irmão quer ver a irmã Rosa com a sua mulher? Disse, não, ela quer ver. Convença ela de não entrar. Ela não tem condições de ver o que vai vir. Mas a mulher bateu o pé e disse, não, eu vim aqui para ver e vou ver. E ele disse, nós fomos ver a irmã Rosa. Ele disse, dizer que foi impactante é pouco. Porque não dá nem para explicar aquele negócio. Chamar de gente, era gente porque falava. A gente percebia que tinha raciocínio. Mas era um espectro, era uma coisa estranhíssima. Mas à medida que ele fala, à medida que nós começamos a conversar, pastor Jansen diz que nós fomos percebendo que estávamos diante de uma pessoa maravilhosa, extremamente maravilhosa, tomada pelo Espírito Santo de Deus, e por isso nós percebemos porque tanta gente procurava para que a irmã Rosa orasse por elas, e porque tanta gente doente saía curada de suas enfermidades, mas ela não. Deus não tocava nela, deixava ela como ela era, daquela forma. Pessoas então curadas de doenças físicas, de doenças emocionais, espirituais, transformações maravilhosas, de casos de falta de perdão que já estavam levando
tribos a entrar em guerra com outra. E a coragem de se levar à liderança dessas duas etnias para ouvir a irmã Rosa e depois dela orar, os inimigos se abraçarem e entrarem num período de paz inexplicável. Pessoa tão deformada, no entanto, era um testemunho inspirador da graça de Deus em meio à fragilidade e à deficiência humana, uma demonstração inequívoca de como Deus pode usar o ser humano que se chama improvável e realizar os seus propósitos. Deus estava quando o feto da irmã Rosa foi sendo construído com toda aquela deformidade. Deus tocou nela, mas não a tornou perfeita, porque Deus, na sua onisciência, sabia o que ela, daquele jeito, iria fazer para a humanidade. Cerca de 9 meses antes do dia 4 de dezembro de 1982, Deus viu ser gerado numa mulher de origem sérvia, esposa também de um sérvio, mas residentes na Austrália, o feto de Nick Vujicic, que ele, Deus, na sua onisciência, já sabia, seria gerado sob uma tremenda má formação. Não tinha braços e nem pernas, só um cotoco do pé. Seus pais, crentes fiéis em Jesus, oravam por um filho perfeito, era o primeiro filho, mas Deus não lhes deu esse filho perfeito, ou Deus não interferiu na má formação que estava acontecendo no feto de Nick, e ele nasceu trazendo para os seus pais problemas seríssimos. Imagine um menino crescendo no meio dos outros, sem braços e sem pernas. Imagine a revolta desse garoto, que mesmo criado na igreja, ele confessa, muitas vezes virava para Deus e perguntava: por que você me fez assim? Por que você me deixou ser assim? Eu te odeio. Ou criança faz, né, quando está com pirraças. Mas ele cresceu e ele descobriu, irmãos, o que Deus pode fazer com uma pessoa sem os 2 braços, sem as 2 pernas, com um cotoco de pé. Passa aí o vídeo para mim, por favor. You should jump in, mate. Nick Vujicic was born with no legs and no arms, I'm going out on a limb. What do you want? but he's sure got plenty of This guts. is scary right here, mate. This is where you gotta have guts. Or you're a bit crazy. Every obstacle life puts in front of him, and he's doing it with style. He really can do anything. Yeah. Nick is an inspiration, with a phenomenal passion for life that's intoxicating for everyone who meets him. Black and white, thou shalt not have sex before marriage. Sin. Don't tell me you're a Christian on Sunday and then you tease someone on Monday. I was once a sinner, blind and lost, but now I'm found, and now I see, and I know the truth, and it has set me free, and who the Son sets free is free indeed. It is not too difficult to get through my life, because God knows how much my heart can bear. His grace is sufficient. I can do all things through Christ who strengthens me. All things come together for the good for those who love Him. I am not just a man without arms and legs. I'm telling you, I'm the hands and feet of God, standing in front of the gates of hell as an ambassador of the King of Kings. Eu sou um homem sem braços e sem pernas que arrebento a porta do inferno. Ele é pastor da Igreja da Rocha e tem uma missão, sem braços e sem pernas, mas com a graça de Deus. Já falou em mais de 170 países do mundo, e o número de decisões ao lado de Cristo, de pessoas que estavam prontas para se suicidar, porque viram a sua maneira de viver a vida, entenderam
que seja qual for o seu problema, seja como você for, Deus tem alguma coisa, porque em Jesus, irmãos, nós temos a vitória completa. Que Deus nos ajude. Amém.